O Museu Nacional dos Coches, provavelmente um dos melhores museus do tipo de toda a Europa. Então vamos lá dentro dar uma olhada para você entender melhor essa história. Em 1905, Dona Amélia de Orleans e Bragança, esposa do Dom Carlos e última rainha de Portugal, notou que o futuro das carroças, carruagens ou coches não seria dos mais promissores. Então ela começou a juntar a coleção, juntou as carruagens da família real e começou a juntar outras também pela Europa. E resolveu botar tudo no museu, homenageando esse transporte que ficou tão famoso em toda a Europa e muito famoso aqui em Portugal também. Aqui tem em torno de 70 coches diferentes, desde lá dos anos de 1600, onde são as primeiras, até mais recentemente, ao século XX, início do século XX, que é carruagens, né, coches que a própria Dona Amélia usou. Esse aqui é o mais antigo da coleção. Em 1619, esse coche aqui fez o caminho entre Madrid e Lisboa e fazia parte da comitiva do rei Filipe. O rei Filipe, que foi rei de Portugal e rei da Espanha ao mesmo tempo. Ele era considerado o Filipe II de Portugal e Filipe III da Espanha. Ele fez essa viagem de Madrid até Lisboa exatamente nesse coche aqui, lá em 1619. Duas coisas interessantes que você tem que reparar aqui. Primeiro, não tem lugar para o cocheiro, para quem dirige, né, os cavalos que ficariam aqui na frente. Na verdade, esse cocheiro ele estaria em cima dos cavalos, num período que ainda não se existia um assento para que ele pudesse sentar aqui na frente e coordenar os cavalos que puxariam o coche. Isso é interessante. Uma outra coisa interessante, e aí você vai ter que confiar em mim, é que, tá vendo aquele assento ali? Se você levantar ele, na verdade, tem uma espécie de privada. Imagina, uma viagem de Madrid até Lisboa já era lenta. Se você não precisasse parar tanto, já ia ajudar bastante. Então, essas carruagens assim, essas coches de caminho mais longo, acabavam tendo uma espécie de privada. Em 1666, alguns anos mais tarde, a tecnologia vai melhorando e o conforto também. Já tem lugar para o cocheiro, não muito confortável ainda, mas pelo menos ele não precisa ir a cavalo. Repara também no sistema de amortecimento aqui, com amortecedores de couro, para manter a gaiola, né, toda essa parte aqui, mais estável e, consequentemente, mais confortável. E repara também que agora toda essa parte aqui onde vai o passageiro tem vidro para manter mais aquecido o lugar e mais confortável lá dentro. Durante o reinado do Dom João V, que é a ostentação, vem com tudo mesmo. Essa aqui é a carruagem do próprio, o coche do Dom João V. Repara só nos detalhes. Essas quatro aqui, na verdade, são desse período, que tem uma ostentação grande. E repara que parece uma competição para quem ostenta mais. Mas acho que nenhum supera esses três aqui. Esses três fizeram parte de uma comissão enviada pelo Dom João V, nosso ostentador, até o Papa Clemente XI. E esses três coches fizeram parte aí dessa comissão. Então não podia faltar nada. Tudo tinha que estar perfeito, chamando bastante atenção. Olha para isso.
E esse carro dourado aqui é o mais emblemático, porque conta as vitórias do povo português. Começa ali no centro, com o deus Apolo e a sua harpa, cantando as vitórias do grande Império Português. Na lateral, as mulheres, a mulher da esquerda simboliza o verão e a da direita a primavera, ali com as flores. E aqui embaixo, dois velhos, seriam os dois velhos oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, como se estivessem se conhecendo, como se estivessem criando uma ligação. E isso tudo para comemorar a passagem no Cabo da Boa Esperança feita pelos portugueses, ligando assim o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. E tá aí, o coche dos oceanos. Lembra que eu comentei que o Felipe foi rei espanhol e também rei português? Pois é, anos mais tarde, e alguns Filipes mais tarde, acabou tendo uma guerra chamada Guerra de Restauração, onde Portugal restaura a sua independência da Espanha. Mas a coisa não fica muito fácil e depois, para acabar com qualquer desentendimento, o rei português e o rei espanhol entram num acordo que ficou conhecido como Troca das Princesas. A ideia era casar um com o filho e a filha do outro, para dar uma paz aí na Península Ibérica. Essa carruagem aqui, esse coche, fez parte dessa delegação que foi até Elvas, uma cidade ainda em Portugal, mas lá na fronteira praticamente com a Espanha. E essa comissão tinha o intuito de justamente chegar a esse acordo da troca das princesas. Então, a filha do rei português casaria com o filho futuro rei da Espanha, e a filha espanhola casaria com o futuro rei de Portugal. E era em coches como esse, que esse aqui é chamado coche da mesa, que se discutia esse tipo de coisa, mas também era o lugar onde se tinha a refeição e, quem sabe, chegava-se a alguns acordos que ficassem bom para todo mundo. Tem também os coches do alto clero, né? Os coches eclesiásticos. O alto clero tinha também uma condição parecida os monarcas e tinham dinheiro suficiente para ter seus próprios coches. Esse aqui, por exemplo, é simples, mas era do bispo de Bragança, já que ele dali era do cardeal, o João da Mota e Silva. Não tão pomposo quanto os que a gente já viu, mas não devia ser nada barato ter alguma coisa assim na época. E os coches menores, que são os coches processionais, coches de procissão, que normalmente levam alguma imagem, na maioria das vezes a imagem de Nossa Senhora, para a procissão. No século XVIII surgiu esses carros aqui chamados seges. Eles eram menores e mais práticos e aí acabaram conquistando e ficando bastante famosos. Então tinham de 4 rodas, como esse aqui, ou de 2 rodas, que é aquele lá, que inclusive é chamado sege de óculos, porque o próprio passageiro, né, ele dirigia lá de dentro e tinha aquele vidrinho lá para ele poder enxergar para onde estava indo, os óculos, né? E ficaram tão famosos na época que também se tornaram os primeiros carros de aluguel aqui de Lisboa. Então, se algum viajante quisesse chegar até Lisboa e dar um passeio nas cidades do entorno, ele podia alugar um desses e rodar pelas cidades do entorno, depois devolver. E já imagino que nessa época devia ter algum tipo de seguro, nada barato. E as crianças não ficavam de fora, não. Os pequenos príncipes e princesas tinham seus próprios coches em miniatura para poder passear pelos jardins do palácio. Esse aqui, inclusive, foi um presente do rei italiano, o Vittorio Emanuele II, ao neto. Ele era o pai da Dona Maria Pia e o neto dele
era o futuro rei de Portugal, o Dom Carlos, e ele deu de presente esse aqui. Enquanto a gente aprecia os detalhes desse presente do pequeno Dom Carlos, eu quero te lembrar que eu preparei um guia sobre Portugal, um guia gratuito que você pode acessar agora lá em goeuropa.com.br/Portugal e acessar. É um guia que eu fiz em vídeo mostrando as 14 cidades em Portugal que eu considero essenciais para você visitar quando você estiver por aqui. Nesse guia eu vou te mostrar quais são essas cidades e vou te mostrar também o porquê que eu considero elas essenciais para quem visita o país. Então acessa lá o guia Portugal Essencial, lá em goeuropa.com.br/Portugal. É de graça. Esse aqui é o coche dos Correios, que viajava entre Lisboa e Porto. Levava só 34 horas de percurso, 23 paradas diferentes para trocar os cavalos, para o pessoal descansar, porque ele também levava alguns passageiros, entre outras coisas. E só deixou de ser utilizado com a chegada dos trens fazendo esse percurso. Aí ele descansou. Em 1º de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos estava com a esposa, a dona Amélia, a mesma que criou esse museu aqui, e os 2 filhos, o Dom Felipe, Luís Felipe, e o Dom Manuel. Eles estavam exatamente nesse coche aqui, passando lá onde é hoje a Praça do Comércio, lá no centro de Lisboa. Até que sofreram um atentado. Os tiros foram disparados, que acabou matando o rei e o príncipe herdeiro, o Luís Felipe. Hoje, esse coche aqui é conhecido como o Landau do Regicídio, justamente por conta desse episódio. E até hoje aqui você consegue ver as marcas dos tiros. Hoje eu só mostrei uma pequena parcela do tanto de história que tem esse lugar, mas eu acho que deu para ficar claro o quanto o Museu dos Coches é um lugar bem legal, bem interessante para se visitar quando você estiver em Lisboa.